o novo arcabouço fiscal. Vou repetir, hein? É uma expressão complicada para você não entender, de propósito. O novo arcabouço fiscal, apresentado nesta semana pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está longe de ser uma unanimidade. Entre os economistas e especialistas ouvidos pelo jornal Folha de São Paulo, a proposta parece pouco factível e com metas difíceis de serem cumpridas. A avaliação é de que o governo conta com um aumento de arrecadação expressivo, mais imposto, para tentar equilibrar as contas dentro do prazo, já que a gastança continua. Lula tem prometido uma atenção maior em questões sociais. Por isso, embora as despesas com saúde e educação estejam fora do limite de gastos, há maior expectativa de desembolso para políticas públicas. E para entregar as promessas, vai ser ainda necessário captar mais recursos. Como isso será feito? Ainda é uma incógnita. Ao apresentar essa nova regra fiscal, Haddad omitiu dados do cenário econômico a partir de 2011, primeiro ano do governo Dilma Rousseff. A curva de receitas e despesas exibida pela equipe econômica traz dados de 1997 a 2010. Nossa, que esquecimento, hein? Quando se encerrou o segundo mandato de Lula. Depois, com Dilma, houve uma deterioração constante e a curva se inverteu em 2014, quando houve um verdadeiro descontrole fiscal, que é gastar muito mais do que arrecada. Além disso, a Fazenda deixou também de indicar os dados dos governos Temer e Bolsonaro. Em 2022, por exemplo, último ano da gestão Bolsonaro, a curva de receitas ficou maior do que a de despesas pela primeira vez desde 2014. O novo arcabouço fiscal não prevê punições por crime de responsabilidade fiscal, pode gastar à vontade, para os gestores que não cumprirem as metas estipuladas. Vale destacar que em 2016 isso foi determinante, quer dizer, a responsabilidade de quem gasta mais do que arrecada, para que a presidente Dilma Rousseff sofresse o impeachment nas chamadas pedaladas fiscais, que é mais ou menos como vender o jantar para pagar o almoço. Com a proposta de Haddad, se a meta não for cumprida, haverá uma redução do crescimento de despesas no ano seguinte. Então, meus queridos amigos e amigas aqui da nossa mesa, o que esperar da nova regra fiscal? Vou começar perguntando para o Alessandro Negão. Alessandro, engraçado, tinha a regra do teto de gastos. Teto de gastos. O que você gastou em 2016, corrige pela inflação e é o que você vai gastar em 2017. Exato. E assim sucessivamente. Arcabouço fiscal quer dizer um monte de regras que diz o seguinte: pode continuar gastando, se a receita subir, a gente gasta mais. O que você achou disso aqui? Complicadinho? Eu acho que, na verdade, o que eles estão fazendo é o próprio teto de gastos, só que dessa vez sem teto. Boa! É o teto de gastos. É o teto sem teto. É o teto sem teto. Olha só que legal, todo esse texto que você acabou de falar aqui, eu peguei e pontuei aqui, ó. A proposta parece pouco factível. Aumento de arrecadação expressivo. Haddad omitiu dados do cenário econômico a partir de 2011. Além disso, a Fazenda também deixou de indicar dados dos governos Temer e Bolsonaro. O novo arcabouço fiscal não prevê punições por crime de responsabilidade fiscal para os gestores que não cumprirem as metas estipuladas. Meu amigo, você de casa é muito simples isso aqui. Vamos supor que você ganha R$ 2.500, vamos supor que sua esposa ganha R$ 2.500. Então vocês têm uma renda de R$ 5.000. Vocês não podem gastar R$ 6.000. Por quê? Porque se vocês gastarem R$ 6.000, significa que R$ 1.000 vocês acabaram pegando ou emprestado, certo? E aí vocês acabaram gastando, ou vocês... Brotou da onde esses R$ 1.000? É a mesma coisa. Se você só tem R$ 5.000 para gastar, se vira, faz um aperto, compra no mercado mais barato, vai num dia, vai no outro que tiver promoção, mas não gaste mais do que os benditos R$ 5.000. O que o governo está fazendo é o seguinte, vocês tinham ainda os R$ 5.000 que vocês ganham, cada um ganha 2.500, outro ganha 2.500, só que dessa vez o governo chegou com um cartão de crédito gigantesco dizendo assim, agora nós vamos gastar R$ 15.000. Nós vamos gastar R$ 20.000. E quando um dos nossos filhos disser, papai, você não está gastando demais?
Aí o governo vai falar, não tem problema, filho, porque antes tinha um problema. A ex-presidente Dilma Rousseff caiu justamente nesse problema. E é a vírgula que eles acabaram deixando aqui. O novo arcabouço não prevê punições por crime de responsabilidade fiscal para os gestores que não cumprirem as metas estipuladas. Fora isso, por que então, Negão, que precisou explodir esse teto? Precisou explodir esse teto por causa das promessas que o novo presidente fez quando estava ainda em campanha e por causa das pessoas que ajudaram ele nessa bendita frente ampla, onde ele criou uma porrada de ministérios e aonde ele está gastando tudo o que ele tem para poder também impedir a CPMI do 8 de março. Não tem como a gente falar assim, cara, vamos dar uma chance pro Haddad, cara, vamos dar uma chance pro Lula. Pô, Negão, você também, você é muito chato. Não é, essas coisas já aconteceram. Não estão trazendo novidades. Lula não está trazendo novidades. Haddad não está trazendo novidades. Agora, o Dani, o Alessandro Negão colocou isso muito bem. Minha pergunta para você é a seguinte. O governo estoura o teto. Primeiro ele acaba com o teto. Depois ele estoura o teto em 160 bilhões de reais. E ele fica todo ano de 2023 sem um teto para regulá-lo. Quer dizer que em 2023... ele está livre para gastar acima do teto. Está livre para gastar mais do que ele arrecada. E dali para frente, não corrige mais o rombo. O que você está achando? Porque essa regra do arcabouço fiscal diz o seguinte, se o governo crescer a economia 10, ele pode gastar 7. Mas vamos imaginar o seguinte cálculo, Dani, eu quero que vá comigo no seguinte cálculo. O governo arrecadou 100 esse ano, mas gastou 120. Muito bem. Ano que vem, nós vamos crescer 10. Então, em vez de 100, o governo terá 110. Mas como ele pode gastar até 70% do que cresceu, ele vai arrecadar os 110, que foi o crescimento que ele teve, mas vai gastar 127. É uma expressão complicada para justificar a gastança e ninguém entender? Bom, Capês, em primeiro lugar quero agradecer mais essa oportunidade, que é a primeira vez que eu estou aqui com você no programa, não é com você ancorando, é uma felicidade poder ter essa experiência aqui com você. E, claro, aos demais aqui na mesa, que é sempre maravilhoso estar com vocês. Bom, Capês, há uns dias a Simone Tebet, ela disse o seguinte, antes da apresentação, né, alguns dias antes da apresentação do arcabouço ou calabouço fiscal, né, se é que a gente pode chamar assim, ela falou o seguinte, olha, gente, o arcabouço fiscal, ele está praticamente pronto, só faltam os números. E, pelo visto, ainda faltaram os números, né? Como você bem colocou, parece que nessa conta aí ainda não fechou direito. Que bem a Simone Tebet, ela bem colocou, não é? Agora, qual é a questão? Eles colocam o seguinte, se a meta não for cumprida, haverá uma redução do crescimento de despesas no ano seguinte. Mas, ao mesmo tempo, eles querem retirar a responsabilidade, não é, do gestor público ser obrigado, o que, na verdade, vai obrigar o gestor público a seguir determinada regra, se ele mesmo, na verdade, não precisa, porque não vai ter nenhum tipo de punição por crime de responsabilidade fiscal. Não é? O que a gente vê, na verdade, são várias estratégias para retirar qualquer tipo de responsabilidade do gestor público. Ao invés de não, nós fortalecemos mecanismos que possam fortalecer a responsabilidade desses gestores, para que eles sigam determinadas metas, para que eles sigam, na verdade, regras que foram estabelecidas. Mas voltando aqui, principalmente a sua questão, Capês, eu vejo o seguinte, eles colocaram esses termos que eles acreditam ser o mais adequado, tá, para que o governo possa gastar assim como ele bem definir. Ainda que se coloque, não é, determinados limites, nós, na verdade, não sabemos que limites são esses. Nós vamos aumentar a receita. Como? Com que? Isso não está claro ainda, mas, claro, esse arcabouço fiscal, ele vai precisar ainda ser debatido no Congresso. Então, os deputados ali, não é, o Congresso como um todo, eles vão precisar analisar e rebater todos esses pontos, porque se for aprovado do jeito que está, na verdade, como bem colocou aqui o Negão, teto não existe mais. Pois é. Carol Curimbaba,
se essa nova lei do calabouço fiscal, arcabouço fiscal, não prevê responsabilidade fiscal, quer dizer, não prevê a responsabilização de quem for irresponsável, de quem gastar mais do que arrecada, podemos chamar, então, o novo arcabouço fiscal de lei da impunidade fiscal? Olá, meus colegas aqui da mesa, da produção e a vocês que nos acompanham. Olha, realmente o único ponto assim, negativo para o pessoal que falou, se vocês passarem aí da conta, ano que vem tem que gastar menos. Vai falar isso para governo petista, gente? Mas, enfim, vamos ser moderados e colocar o lado positivo também do plano para o Felipe ficar feliz aqui comigo. Olha, por que o mercado reagiu bem, né? Eu acho que isso é um ponto que a gente precisa destacar aqui. Ele reagiu bem porque esperava algo muito pior. Esperava algo pior por conta de ser um governo progressista, com características de um governo mais gastão. E também pelo que o Lula vem falando desde a campanha até aqui esses primeiros meses aí. Então, a expectativa do mercado era justamente, e o que a Glaze falou esses dias atrás, que era o quê? Ser um modelo anticíclico, né? Que é o quê? O Estado com a sua mão grande e lá em momentos de crise e investir na economia e tal. E não foi exatamente isso. Foi em partes, mas não foi exatamente isso. Eu acho bom eles colocarem essa limitação de crescimento de despesa, mais uma vez, pensando com cabeça de mercado. Pelo menos é alguma limitação, acho que dá uma sinalização boa, assim. É bom também eles falarem, a base da receita é do ano anterior, ou seja, eles não vão fazer uma receita ilusória do futuro, criada, não, é uma receita que já existiu, então a base daquilo é algo mais factível. Mas aí, param por aí os meus elogios. Eu acho que realmente é difícil de se cumprir depois de ter passado pelo Congresso. Um Congresso, lembrando, um pouco mais de centro-direita, mais conservador. A gente espera que melhore essa proposta e dê números mais factíveis. Mas acho que o grande ponto que eu tiro daí, Capês, do projeto é que não tem nenhuma linha falando em corte de despesa. Apenas aumento de receita. E como que o Estado aumenta a receita? Ou imprimindo dinheiro, que eu acho que nem esse governo vai fazer, ou aumentando a dívida pública, e também acredito que não vai ser esse caminho pela sinalização, inclusive, do Alckmin e de outros agentes do Estado, ou tributando. Haddad falou que não vai aumentar a carga tributária, mas falou que vai tributar quem ainda não paga impostos. Até aí, até certo ponto, concordo, mas tem que se tomar cuidado, porque muitos setores da economia, para serem competitivos mundialmente, eles são subsidiados, porque lá nos outros países, Estados Unidos, Europa, esse mesmo setor também sofre grandes, na verdade ganha, né? Não é sofre grandes subsídios. Então tem que ser muito delicado nessa movimentação, os lobbies com certeza já estão em alvoroço, mas sabe o que eu senti, Capês? Lembra na época de faculdade que a gente tinha que fazer um trabalho e apresentar rápido um trabalho e tinha que bater uma meta ali no trabalho e você criava qualquer história ali? Eu senti daquilo. Aí dobrou a meta, viu? Sai mal feito, hein? Aposto que a impressora vai ser ligada. Olha lá. Bom, meu querido Felipe Monteiro, você estava ansioso, me cutucava o tempo todo pedindo a palavra. Eu sentia uma certa angústia em você. Eu queria te fazer 2 perguntas e deixar você à vontade aqui na sua visão progressista. Primeiro, como essa lei praticamente não pune as pedaladas fiscais, podemos chamar essa lei, na perspectiva de Dilma Rousseff, de lei anti-impeachment? E a minha segunda pergunta que eu queria fazer a você é a seguinte: uma família que ganha R$10 mil por mês, no final de um ano ela vai ter R$120 mil. Mas ela ganha 10 e gasta 12. Então ela vai ter R$120 mil ao final do ano, mas terá gasto R$144 mil. Dá para falar em alguma lei ou alguma solução para isso sem cortar despesas? Com você a palavra, progressista Felipe Monteiro. Gostei do progressista, Capês. Obrigado aí pelo elogio, né? Bom, primeiro vamos colocar a bola no chão, né? Nunca existiu no Brasil a lei de teto de gastos. Nunca existiu. Para quem quer entender, a lei foi criada pelo Michel Temer para ser aplicada no governo seguinte, que era o governo Bolsonaro, e o governo Bolsonaro nunca implementou o teto de gastos. Nunca observou o teto de gastos. Pelo contrário, ele extrapolou o teto em muito.
seja por conta da crise realmente que foi grave da pandemia, do Covid, seja por conta das benesses eleitorais que ele teve que fazer para tentar ganhar as eleições. Então, ou seja, a ideia de teto de gastos sempre foi no Brasil uma ficção, nunca saiu do papel. Então, o que o governo Lula resolveu fazer? Dar uma racionalidade a algo que nunca existiu. Não é? Então, tem dois aspectos que eu acho importantíssimo que cai por terra qualquer crítica em relação ao início do governo Lula. Primeiro, está muito claro que o governo Lula não vai gastar mais do que arrecadar. Né? Há um limite de gastos para o novo arcabouço fiscal em que fica 70% da receita. Né? Outro ponto positivo do anúncio do governo, está claro que não vai ter aumento da carga tributária. Não tem aumento da carga tributária. Então são dois acenos ao mercado muito forte, muito significativo, e por isso que na sexta-feira a Ibovespa subiu, né? Teve alta, e o dólar caiu. Ou seja, o mercado recebeu de muito bom grado essa notícia. Inclusive o presidente do Bradesco, né, falou por meio de nota pública, dizendo que o arcabouço fiscal do governo Lula é criativo, simples e flexível. O que precisa ser no momento que nós estamos vivendo. Né? Então, o primeiro aspecto é isso. Em relação à responsabilidade, isso é uma falsa verdade. Por que falsa verdade? Porque mentira, se teve uma coisa... É retórica, narrativa. Porque se tem uma coisa que o Brasil tem, né, que foi feita pelo Fernando Henrique Cardoso, muito bem feita, foi a Lei de Responsabilidade Fiscal. Está lá, claramente, na Lei de Responsabilidade Fiscal, os crimes e as responsabilidades dos gestores públicos em relação à dívida pública, em relação ao uso desse instrumento. Então está lá, não precisa estar no novo arcabouço fiscal, como não tinha também no teto de gastos, especificamente falando de responsabilidade de gestores públicos. Então foi um acerto do governo, né? Pela primeira vez, nos 100 dias do governo Lula, a primeira vez que dá para elogiar o governo é nesse ato aí, né? E eu discordo quando fala, por exemplo, né, que não tem como arrecadar mais dinheiro sem aumentar imposto, só por meio de imprimir moeda. Pelo contrário, há muitos setores no Brasil que não são tributáveis e que gera um problema na própria indústria do Brasil. Um exemplo é a Shopee, é a Shine, que as pessoas compram pela internet esses produtos, não é? E não são tributáveis. E compete de igual para igual com a indústria brasileira. Compete com a Magalu, compete com a Kabum, compete com a Kabum. Felipe, só uma pergunta para você, você está muito entusiasmado, eu acho que esse ufanismo depois de 100 dias você está... Eu queria ter alguma coisa aqui. O nosso espectador tem uma dúvida, ele quer perguntar para você. A lei do arcabouço fiscal, se aprovada, vale para esse ano? Sim ou não? É uma pergunta. Não vale. Boa pergunta. Não vale. A lei do teto fiscal vale para esse ano? Não, porque foi revogado. Então você diz que a lei impede o governo de gastar. O que impede esse governo de gastar mais do que arrecada esse ano? Já que ele não fez reforma administrativa, estourou o teto em 160 bi, está gastando emenda parlamentar, como disse o Alessandro Negão, para blindar a CPI dos atos antidemocráticos. O que impede esse governo de gastar mais do que arrecada? A palavra está com você. Não, mas está claro. O Haddad foi claro e nítido quando ele falou que não vai gastar mais do que arrecada. Mas ele está considerando... Não, ele disse que vai gastar 70% do crescimento da receita. Ele não disse que vai gastar... Ele não disse que vai gastar menos do que arrecada esse ano, porque esse ano eles vão gastar mais do que arrecadam. Existem instrumentos que você pode fazer, o governo vai fazer, por exemplo, só para ele tributar. E isso é uma medida que o Bolsonaro queria implementar no Brasil, não é? No ano passado, todas as empresas de varejos e comércio eletrônico foram até o Bolsonaro, mostraram para ele o dano que está sendo feito na indústria do Brasil em relação a produtos comprados por meio de comércio eletrônico da China. Né? Só em tributar essa plataforma, o aumento da arrecadação vai ser 150 bilhões de reais. É muito maior do que você colocou aqui. Mas, a minha questão é sempre por que eu vou... Eu concordo com você que não é legal que eles cheguem com zero tributo. Uhum. Isso eu concordo com você. Mas o meu problema é sempre assim, beleza, que você tribute, mas não tribute muito, e abaixe da nossa empresa, das nossas empresas, abaixe o imposto das nossas empresas. E é sempre uma briga por... a corda está no meu pescoço, está me enforcando. Ao invés de eu pedir para afrouxar essa corda, não, eu peço para puxar mais a do amiguinho.
Ou então do amiguinho que ainda não tem, eu aponto dele e falo, ó, aquele ali ainda não tem corda. Alessandro, não era mais fácil? Alessandro, não é mais fácil cortar a despesa? Exatamente. Cortar despesa, uma linha do falando governo, que já são muitas, e ao mesmo tempo tirar essa corda do pescoço dos nossos empresários. Aí, eu concordo com você. Eu acho que esses sites têm que ser taxados, porque chegar também com zero, mesmo que você vai ter que cortar no zero das nossas empresas para elas poderem competir. Agora, só ficar batendo na tecla de coloca a corda no pescoço da Shein, coloca a corda no pescoço, aí eu já não acho correto.